E olha, o Mauro César Pereira deu uma resposta ao companheiro dele lá, né, de UOL, né? Como é que é? Danilo, né? Alguma coisa? Cara, tomou uma resposta, porque ele falou que o pênalti foi a lá Arrascaeta. O Danilo é Lavieri, né? Pô, meu irmão, na moral, cara, na moral, eu te encontrei aqui, eu nem quis falar contigo, que você fala tanta groselha com relação ao Flamengo, né? Tanta loucura. Aí eu te encontro, eu vi você aqui, eu falei, eu ia até falar contigo, eu falei, cara, eu ia falar umas verdades pra você, né? Porque essa galera que se respalda, fala, eu sou jornalista, eu faço meus comentários. Não, peraí. Jornalista eu também sou. Eu também sou. O Mauro também é. Cara, tô até hoje esperando aquele documento assinado, né? Documento assinado lá da Libra, né? Pois é, do Landim. E você nem se posiciona sobre isso. Agora, meu irmão, vocês falarem pênalti a lá Arrascaeta, que pouca vergonha é essa? E eu gostei muito, o Mauro César te destroçou, meu amigo. Te destroçou. A declaração do Mauro, o comentário do Mauro, perfeito, tá? Palmeiras venceu com um pênalti a lá Vitor Roque. E não a lá Arrascaeta, o Lavieri. Palmeiras venceu com um pênalti a lá Vitor Roque. Praticamente todos os times brasileiros têm cavadores de pênalti. Quando for o Flamengo, a gente pode chamar pênalti a lá Arrascaeta. Foi um pênalti vergonhoso para o Palmeiras. Pênalti que ninguém dá. Ninguém marca. Ah, tem o toque, mas ninguém marca esse pênalti. E eles não vão falar isso, tá? Então, o Mauro César Pereira, deixando claro que foi um pênalti mandrake para o Palmeiras a lá Vitor Roque, tá? Não é pênalti a lá Arrascaeta. Quando for pênalti para o Flamengo, a gente fala que é a lá Arrascaeta. Nós falamos. Não venha você colocar como se o Arrascaeta fosse um cavador de pênalti, né? Quando vocês também estão sempre mergulhando na piscina. Então é muito fácil, né? É muito fácil fazer isso, né? É inacreditável, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar sobre esse jogo do Flamengo contra o Bahia, que é um jogo muito importante, é jogo de ponta de tabela, né? Jogo lá de cima. Olha só, a gente teve... O clima no Ninho do Urubu tá espetacular. Meus amigos, o que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento, no Ninho do Urubu, o clima tá o melhor possível, né, Otto? O clima tá o melhor possível. Por quê? Por que o clima tá o melhor possível? Os jogadores, a amizade entre os jogadores, né? Por exemplo, teve a resenha, a famosa resenha da pipa, né? Resenha da pipa continuando. Vamos ver aqui, olha só, o Alacian, Paquetá. Cara, isso mostra para mim que esse grupo tá muito unido. Os caras brincando de melhores amigos ali, como se estivessem na comunidade. Olha só. Eu sou aquele cara a ser batido, o Paquetá, olha lá. Bagulho de rivalidade. Eu e ele. Ô, negão. Tropa, aquele que ficou 2x2 nesse carinha aqui. Bagulho da rivalidade, eu e ele. O negão foi entrar. Não, negão, vou levar, né? Bagulho de rivalidade, cara, muito bom. Vou ver de novo aqui, Tropa, bagulho de rivalidade, tropa. Eu e ele. Tropa, bagulho de rivalidade aí. E eles olham, eu sou o cara a ser batido, hein? Aquele que ficou 2x2 nesse carinha aqui. Aí. Bagulho da rivalidade, eu e ele, mano. Muito bom, cara, muito bom. Cara, esse é o clima nosso aí. Eu gosto muito desse rapaz, do Alacian. Torço muito para ele dar certo no Flamengo. Muito. Né, Otto? Muito. Torço muito para ele dar certo. Eu sei da qualidade dele. A gente viu a qualidade dele contra o Chelsea, né, cara? Inclusive, tem um torcedor do Chelsea aqui, que trabalha no banco aqui perto de casa. E ele fala: How is Wallace? Como é que tá o Alacian? Porque fez gol neles, né? O Alacian foi monstruoso naquele jogo contra o Chelsea. Olha só, o Flamengo enfrenta então o Bahia hoje às 19h30 no Maracanã. E o Flamengo tem 2 jogadores pendurados, tá? O Alexandro e o Cebolinha têm 2 cartões amarelos cada, então o Cebolinha já retornou e aí pode ser aproveitado hoje, né? E tem que estar ligado. Alexandre e Cebolinha tem que estar ligado que já tem 2 cartões amarelos. A tendência é que o lateral esquerdo comece como titular na equipe de Leonardo Jardim, enquanto o Cebolinha entre no decorrer da partida. Tá? Então a gente tem aqui para trazer todas as informações para vocês de Flamengo e Bahia
né? 12ª rodada do Brasileirão para o Flamengo é a 11ª. O Flamengo tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol, tá? Então, olha só, a partida às 19h30 de Brasília, como eu já falei, no Maracanã, transmissão do Premier, só que vale a gente ressaltar que quando é jogo que tem mando do Flamengo, tem transmissão para o exterior, tá? Até avisar os meus repórteres aqui, pedir para eles atualizarem, postarem aí nas redes, avisando, fazer um post especial avisando que hoje tem transmissão da Flamengo TV para o exterior com narração do João Guilherme, tá? Porque toda vez que é mando de campo do Flamengo, o Flamengo no Brasileirão tem transmissão da Flamengo TV com o João Guilherme e imagens, meus amigos. É isso mesmo, imagens, tá? Olha só, provável escalação do Mengão, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, tá? Ou Vitão, pode ser que o Vitão ganhe uma oportunidade, e Alexandro, Everton, Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Gonçalo Plata ou Luiz Araújo na direita, Samuel Lino na esquerda e Pedro, tá? Então, Pedro voltando a ser titular hoje na equipe de Leonardo Jardim. Se o Pedro tivesse jogado de começo o jogo contra a equipe do Independiente Medellín, o Pedro estava aí com mais gols na carreira, hein? Porque eu vou falar para vocês, em poucos minutos ele fez gols, ele está numa fase fantástica, ele quer ir para a Copa do Mundo. Hoje é dia de lavar a égua, né, Pedro? Desfalques seguem sendo Jorginho e Pulgar lesionados e Carrascal suspenso. Tem mais alguns jogos aí, o Carrascal. O Eric Pulgar também está suspenso, tá? Só que ele está lesionado. A provável escalação do Bahia, Léo Vieira, Acevedo, Gabriel Xavier ou David Duarte, Mingo e Luciano Juba. Esse Luciano, o Flamengo podia ir atrás desse Luciano Juba, tá? O Flamengo quer contratar laterais, tem que contratar o Luciano Juba. Bom jogador. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Christian Oliveira, Eric Pulga, não é o Pulgar, é o Pulga, e o Everaldo. Olha o Everaldo aí. O EV aí, ó. Marca o EV, hein, rapaz. Quem gosta do Everaldo é o José Ilan, adora ele. O técnico Rogério Ceni, suspenso, não estará na beira do campo. Comando será do Charles Rambert, tá? Gente boa pra caramba. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Assistentes Daniel, Paulo, Zioli, também de São Paulo. Eu acho errado colocar com o Flamengo disputando campeonato, né, com o Palmeiras, e os caras colocarem a arbitragem de São Paulo. Eu não entendo isso, tá? Os assistentes, então, o outro assistente do Paraná, o Andrei Luiz de Freitas, e o VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Olho nele, né? A gente sabe que já prejudicou o Flamengo algumas vezes. Olha só, trazer aqui também uma informação importante, que com a excelente fase do Pedro, a gente estava falando isso aqui agora da fase do Pedro, que precisa de poucos minutos para fazer um gol, com essa excelente fase do Pedro, isso aí, cara, é preciso a gente dizer que não é só o Pedro que está muito bem, que está... Cara, tem o dedo lá, tem o dedo do Leonardo Jardim, tá? Essa mudança também no estilo de jogo da equipe favoreceu muito o Pedro, tá? Durante o MengoCast da Flamengo TV, o José Boto comentou sobre isso, falou o seguinte: e o fato de termos trazido um treinador que se adapta mais do que impõe um modelo de jogo, com certeza teve influência muito positiva no Pedro, tá? Que para determinados modelos de jogo tem algumas limitações. Mas aquilo que um treinador também tem que fazer é saber aproveitar as boas características dos jogadores. E é isso que o Leonardo está fazendo com o Pedro, tá? Então, o José Boto deixando claro que o Jardim tá recuperando o Pedro, tá? E ele busca justamente isso. Ele tem que fazer é saber aproveitar as boas características do jogador e não simplesmente jogar os leões. Aproveitar as melhores características dele e se adaptar ao elenco, se adaptar ao time que ele tem na mão, e não o time ter que se adaptar ao esquema de jogo do treinador. Olha, hoje tem um copo, cara, 2.000 unidades, tem que chegar cedo no Maracanã, tem um copo novo lá, galera, olha aí, só que copo maneiríssimo, tá? Você tem aí, olha só, um domingo com um copo histórico, um copo único com Rossi,
Arrascaeta, Paquetá e Pedro, tá? São 2.000 unidades, tem que chegar cedo e aproveitar. E outra coisa, hoje, chegar cedo para ver lá antes do jogo a homenagem, né, ao Oscar e o Arrascaeta entrando, inclusive, o Flamengo aposentando a camisa 14 do Oscar no basquete e o Arrascaeta entrando com a 14, que ele fez história, né? Então o Arrascaeta hoje entra com a camisa 14 no Maracanã, vai jogar com a Arrascaeta com a 14, ideia que a gente passou pro Flamengo, o Flamengo adorou a ideia, comprou a ideia e vai ser emocionante ver o Arrascaeta com a camisa 14, que era dele, que ele fez história, foi multicampeão, e do próprio Oscar.